amigos da Rádio Educativa e as pessoas que estão nos acompanhando também no YouTube, nas redes sociais da Rádio Educativa. Na entrevista da semana, hoje vamos falar sobre vinho. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa bebida que vem ganhando a cada dia mais adeptos aqui no Brasil. E eu estou recebendo a visita do Evandro de Melo Xavier. O Evandro é um conhecedor do vinho, um amante do vinho. Tudo bem, Evandro? Como é que tá? Tudo bem, tudo ótimo. Foi um prazer aqui. Então hoje vamos falar um pouquinho de vinho, descomplicar, né? Tentar descomplicar o vinho, né? Você não é um sommelier e nem um enólogo, é um amante, um conhecedor do vinho, é isso? Eu estudei, rapidamente, quando eu tive a oportunidade, eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado na Inglaterra e lá eu me interessei sobre o assunto e estudei. Fiz um curso chamado da Wine and Spirit Education Trust, em Londres. Os londrinos não produzem vinho, né, os ingleses em geral, mas eles são grandes compradores. Então a pessoa que compra tem que entender do vinho. Então esse curso lá é um curso famoso, reconhecido aí mundialmente. E o sommelier tem uma diferença do enólogo, é claro. O sommelier é a pessoa que vai receber a pessoa no restaurante e vai indicar o melhor vinho, dependendo da comida que ele vai... da faixa de preço, da comida que ele vai pedir ou degustar e tal. Então o sommelier é um auxiliar ali do chefe, né? E atende as pessoas. O enólogo é a pessoa que estuda, como se fosse uma universidade para feitura de vinho. Aí tem que estudar muita fisicoquímica, muita química e tal, né? Para saber fazer o vinho, né? O vinho é fácil de fazer, mas tem seus detalhes. Tem os detalhes. Já nós vamos entrar um pouco nesses detalhes, nem tanto. Mas dizem os conhecedores que no vinho você não vicia no vinho, você se apaixona pelo vinho, é isso? Eu não sei, eu não vejo assim as pessoas que querem ficar embriagadas. Então, comprarem, vou no supermercado, eu vou numa loja comprar um vinho, né? Eu vou comprar outras coisas, Então o vinho é um companheiro para algumas pessoas quase inseparável da comida, né? Então quando você está cozinhando, pensando numa comida, você pensa num vinho que vai se adaptar àquela comida. Então para quem gosta, para um amante, né? Então eu acho que o vinho, até estava falando disso anteriormente, o vinho tinha que fazer parte da cesta básica, né? Para que todo mundo pudesse tomar o vinho aí nas refeições ou nos finais de semana e tal. O vinho tinha que ser mais barato, né? Tinha que ser mais barato, né? Mais acessível, né? Porque tem vinho caro para chuchu, não tem? Pelo amor de Deus. E uma coisa, tem vinhos muito caros, que a maioria são importados e tal. Então hoje em dia se consegue produzir vinho em quase todos os lugares. O vinho precisa de sol e uma quantidade moderada de água, de chuva, né? O mal do Brasil, assim, para a produção de vinho é a quantidade exagerada de chuva, né? Lugares que produzem bons vinhos têm 600 milímetros de chuva ao ano, 700, 800, 900. Isso aqui nós temos num mês, né? 2 meses, dependendo da região. Então, mas hoje em dia se consegue, por exemplo, estar produzindo vinho em Petrolina, né? Na fronteira da Bahia com Pernambuco, né? Porque lá usa água de irrigação, por exemplo, né? E faz também a poda verde, né? Mas isso eu queria falar explicar, pegar o início, né? Tem como a gente falar do início? Não, vamos. Fica à vontade. O conhecedor aqui, o especialista em vinho é você. É só para contar uma história porque fica mais fácil de entender tudo, né? Dizem que o vinho, ou a videira, tem que sofrer para produzir um bom vinho, né? Então as pessoas não... Pô, por que isso, né? O sofrimento. A videira é uma trepadeira. Então, antigamente, ela usava outras árvores para ela chegar mais perto do sol. Hoje em dia, as pessoas colocam trilhas, fios de arame que vão enrolando. Então, a trepadeira vão conduzindo ela para um determinado caminho. Então, a uva, a videira, se ela tiver tudo bem, água suficiente, sol, solo muito bom, ela vai produzindo, vai tendo um crescimento vegetativo, vai produzindo galhos e plantas, vai crescendo dessa forma, não produz uvas, não produz a fruta. A fruta é a forma dela sair do lugar onde ela não está satisfeita. Aquilo que eu estava falando. Se nós, por exemplo, naquela época, em tempos imemoriais, aí, não acabava a caça, ou acabava os peixes no rio, o lugar não era aprazível, então a gente mudava de outro lugar, usava nossas pernas. A uva não tem, a videira não tem como fazer isso. Então ela tem que produzir, se ela estiver insatisfeita com o lugar onde ela está, a uva tem que ser o mais doce, mais gostosa possível. Para quê? Para atrair animais, pássaros, que vão comer aquela fruta e vão
né, defecar em outro lugar e levar aquela planta para ela tentar em outro lugar, entendeu? É a forma de locomoção da planta. Olha, então, que legal. Se ela não tiver aquelas quantidades de água, tal, não sei o que, o solo não for tão rico, ela começa a produzir uvas boas, né? Isso é uma curiosidade que tem, a forma de locomoção da planta é isso. A outra coisa curiosa da videira é o tempo, né? A gente fala dessas uvas, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, né? Uma série de uvas, né, que existem, né? Tem centenas, milhares de tipos, de cepas. Cada uva dessa, ela tem um ciclo vegetativo que ela vai crescer, desde o broto até ela produzir um cacho perfeito, maduro de uva, né? Isso começa na Europa, e aqui também, mas na Europa, acima de 10 graus. Então, por exemplo, começou, ela tá lá uma planta, ou tá um galho e tal. Passou de 10 graus de temperatura, ela começa a brotar. E daí se inicia o ciclo. Cada uva vai ter um ciclo diferente. Umas vão demorar 6 meses, outras 7 meses, outras 8 meses, outras 5 meses, para chegar até um cacho maduro. Então, por isso que determinadas uvas, cada região tem determinados tipos de uva. Porque se você plantar num lugar muito a norte, por exemplo, na Alemanha, uma uva que demore, o ciclo dela é muito longo, não dá tempo de colher, porque vai chegar o inverno antes de você conseguir colher. Então, cada uva, ela é plantada no lugar mais adequado para ela. Por isso que tem essas coisas das regiões, né? Na Europa é assim, você conhece as uvas pelas regiões. Assim, tal região tem tal uva. Por exemplo, Alemanha, tintos, né? Que é a Pinot Noir, eles chamam de Spätburgunder, e tem uma subqualidade que se chama Frühburgunder, né? Fru é cedo, né? Burgunder da Borgonha, né? Então, cada região, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, são uvas que demoram, têm ciclos longos, né? E são sempre arriscados. Por isso que os plantadores, que a gente tem esse mistério com os blends, né? Não sei se você... isso aqui é uma mistura de Syrah com Cabernet, com isso, com aquilo, né? Vai misturando as uvas. O que é isso? Eles plantavam vários tipos de uvas e à medida que elas iam ficando prontas, porque elas iam maturando em tempos diferentes, eles iam colhendo e fazendo o vinho. E não sei, isso é como um seguro. Então, por quê? Porque plantei a Merlot, ela já está pronta. Mas vai demorar mais 2 semanas para Carmener. Agora mais 2 semanas para Cabernet Sauvignon, para ela ficar madura, né? Então isso, se acontecesse um problema climático, por exemplo, o inverno chegasse mais cedo, ou tivesse uma geada, alguma coisa assim, ia matar aquela plantação de Cabernet Sauvignon que demorar no final. Mas ele já tem a Merlot pronta, aquilo era um seguro, entendeu? Se você plantar vários tipos de uvas, você se protege mais contra as intempéries, né? Ou então, por exemplo, no início da primavera, ela está começando a brotar, aí tem uma geada fora do prazo, por exemplo, em abril, né, lá na Europa, no caso. Totalmente fora do prazo, porque o inverno já acabou. Mas você mata aquilo tudo de novo, entendeu? Então é uma questão de proteção. Para você fazer os blends. Aí você pode mesclar. Você tem vinhos prontos de várias uvas e você faz... vou fazer, acho que vai ficar melhor, eu vou usar a acidez dessa vinho aqui, o outro tem um mais frutado, o outro tem taninos mais equilibrados. Aí eu vou botar 30% desse, 30% daquele, 40% daquele. Né? É por isso que eles fazem esses blends que a gente... por exemplo, em Bordeaux, por exemplo, é corriqueiro, já é assim. Cada região vai ter uma quantidade de uva, mais ou menos, que eles usam todo ano, né? 30% de uva, 40%. Para nós leigos... Compliquei muito? Não, tranquilo, mas fica à vontade. Para nós leigos, a gente tem, por exemplo, na cabeça, o vinho é originário lá da Europa, os portugueses, os italianos, principalmente para nós, né? Que somos leigos, né? Os franceses. A origem do vinho, tem alguma informação nesse sentido? Tem. A origem do vinho, os estudos com jarros, né, que a cerâmica parece que tem 8.000 anos e tal, eles começaram a identificar jarros e sementes e tal, é na Mesopotâmia. Inclusive até quem é religioso e tal, o Monte Arará, né, que é ali naquela região, a região chamada Montanhas de Zagros, né, que pega parte do Irã e parte da Armênia.
a história, né? Quem gosta da Bíblia e tal, né? Noé botou as plantas, os animais e tal, ficou no dilúvio e tal. E ele mandar sair com uma pomba, né? No final saiu uma pomba, aí a pomba voltou uma vez com o bico, com uma plantinha, porque ela queria fazer um ninho. Então falou, já tem um lugar que tem terra. Então eles chegaram nesse lugar, no Monte Arará, e ele plantou, a primeira coisa que ele fez foi plantar uma videira lá. E, curiosamente, as primeiras informações arqueológicas que tem é realmente naquela região. Olha aí. Então, uma história ajudando a outra aí, né? Agora, o melhor vinho é o francês, é o alemão, é o português, é o italiano, é o espanhol? Existe ou não tem nada a ver? Existe uma coisa, o gosto da pessoa é muito... Meu pai, por exemplo, adorava vinho verde. Vinho verde é um vinho do norte de Portugal, do Minho, né? E o vinho verde tem essa característica, muitas pessoas não sabem também, né? Mas existe vinho verde tinto. O vinho verde é que, na verdade, ele é colhido com a planta ainda não totalmente madura, por isso que ele é verde. Então, o verde não é no sentido da cor, é verde e não maduro. Os portugueses daquela região chamavam vinho verde, que não estava totalmente maduro, e o vinho maduro, né? Então, o vinho verde, porque lá é uma região muito fria, e aquele vinho ele tem até um pouquinho de gás carbônico dissolvido. Não sei se o mais famoso aqui no Brasil é o Casal Garcia e outros vinhos que são vinhos verdes, né? O Acácio, né? Naquela época. E Ponte da Barca. Aí o que é esse vinho? Esse vinho fermentava, aí só que era um lugar muito frio, entrava em dormência ali a levedura. Que chega uma temperatura, ela dorme. A levedura é o que vai comer o açúcar, transformar em álcool e eliminar gás carbônico. O processo de vinificação, assim, grosso modo, é isso, né? É a forma de produzir álcool. O que a gente estava falando antes, o uísque, por exemplo, ele não produz álcool. Quem vai produzir é a cerveja, que você vai destilar e concentrar, né? Como o conhaque é feito do vinho, que também vai concentrar o álcool. Mas quem produz o álcool são essas leveduras, né? Então elas entravam em dormência, eles arrolhavam, botavam lá, chegava no verão, ela começava, tinha um finalzinho de açúcar dentro da garrafa, e ela começava a fermentar de novo. Por isso que esses vinhos são levemente gaseificados. Entendeu? Hoje em dia também, esses mais baratos, eles devem gaseificar de forma não natural, mas a história é essa. Que é a mesma história da champanhe, né? A champanhe tem essa característica também, que é uma segunda fermentação. Você faz o vinho normal, um vinho tranquilo, um vinho branco, com 11 graus de grau alcoólico. Você vai pegar esse vinho, vai colocar ele dentro da garrafa, vai colocar um pouquinho mais de açúcar e levedura ali dentro e vai arrolhar. Né? Aquela garrafa, você já viu que a garrafa de champanhe é uma garrafa muito mais resistente. Né? E a rolha também é muito maior. Quando você tira a rolha, ela é fininha, depois ela expande lá dentro. Né? Eles pegam uma rolha muito grande, compressiona e botam lá. Então ela fica. Eles ainda amarram, né, com metal, né, para proteger, para ela não explodir. E aí ela tem a segunda fermentação na garrafa. Olha aí. E ela vai misturar o líquido com aqueles gases, né, que ficam dissolvidos. Aí ficam um ano e meio, 2 anos, aquilo, até mais, né? Aquele vinho, eles vão só mexendo. A champanhe é um vinho, mas é um vinho à parte, né? Tem as suas peculiaridades. Não? Esses blend que você falou, que tem uma certa mistura de várias uvas, existe um número grande de qualidade de uva? Existe, são centenas, milhares. Hoje em dia também tem clones, né? Por exemplo, só a Chardonnay deve ter centenas, né? Hoje em dia é feito até geneticamente modificado, mas naquela época, nos antigos, o que eles faziam? Eles pegavam uma parcela grande onde iam plantar, por exemplo, a Chardonnay, e iam falando assim, colocando assim, dividindo em quadrados e falando assim, essas aqui eu quero. Aí eles iam especializando as uvas que davam, por exemplo, mais acidez, aí eles plantavam lá. Então eles começavam a separar as qualidades que eram apreciadas pela pessoa, por exemplo. Então, à medida que ia se plantando ano a ano, algumas qualidades iam sendo exacerbadas em determinados lugares, né? E defeitos iam sendo tirados também em outros. E vai produzindo um clone, que é uma planta, né?
específica que vai guardar na genética dela algumas características, né? Por exemplo, acidez, uma robustez maior, uma resistência maior, ou então ela vai ficar madura mais cedo, por exemplo, que é uma característica que pode ser útil, né? E com isso, e cada lugar do mundo tem as suas uvas, né? Essas uvas que a gente tem são todas vitiviníferas, que tem essa distinção também, né? Uma coisa são uvas de mesa, uvas, né, silvestres e tal, e outras coisas são as vitiviníferas, né? Que são essas que a gente fala, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Plavac Mali, qualquer Plavac Mali é uma uva da Croácia, né? Cada região tem as suas uvas, né? Itália tem milhares de uvas, né? E Nebbiolo, né, que faz os Barolos e tal. Agora, o porquê, por exemplo, na América do Sul, nós temos aí o vinho argentino e o vinho chileno, que são, pelo menos para nós, são bem famosos também. A região é mais propícia, ou não? Sim, isso é uma coisa interessante para eu falar. Se tiver tempo, não, tranquilo. Coisa tranquilo. rápida, mas assim, o que aconteceu na Argentina e Chile? Primeiro aconteceu o seguinte, teve uma praga na Europa chamada Phylloxera vastatrix. Tem outro nome também, mas já todo mundo conhece como Phylloxera vastatrix. Ela era uma praga que deu nas raízes das pessoas, só que eles não sabiam disso. Um estudioso, um botânico, começou a pegar plantas e trazer lá para um lugar de estudo, em Londres. Só que trouxe plantas, videiras americanas e misturou com as europeias. Só que as europeias não tinham resistência nas raízes para esse tipo de praga. Então dizimou praticamente todas as videiras da Europa, né? Grande parte, uma quantidade muito grande. Ficou durante anos isso. E aí, o que eles fizeram? E quando eles trouxeram as videiras para a América, no Chile, para a Argentina, para cá tentaram aqui no Brasil também, os colonos, né? Já trouxeram com raízes, que a forma de você acabar com essa praga foi o seguinte, eles pegaram as raízes americanas e começaram a enxertar com as plantas europeias. Enxerto, como quem planta laranja, tangerina e tal. Então você tem a raiz e você enxerta lá dentro. No final, a raiz não tem... A importância da raiz é não dar a praga. Então hoje em dia, por exemplo, na Europa, todas as raízes praticamente são americanas. Tá, agora vamos falar do Chile e da Argentina. Então trouxeram para cá Cabernet Sauvignon e tal, não sei o que. Tá. Na Argentina é um país grande e foi um país muito rico, né? A Argentina os franceses falaram que era riche como na Argentina. Quando falava que uma pessoa era rica, falava que rico como um argentino. Isso no início do século passado e tal, né? Porque eles tinham aqueles produtores de trigo e carne e tal, exportavam muito para a Europa, eram milionários. E aí, a Argentina, todo o vinho que era produzido na Argentina era consumido, porque os argentinos bebiam, um país grande e tal. No Chile não, eles queriam produzir vinho, mas no mercado interno não aproveitava todo aquele vinho. Então por isso que o chileno ele começou a melhorar o vinho antes do que o argentino, porque ele tinha que exportar. E para exportar você tem que melhorar a qualidade, atender o gosto europeu, asiático e tal. Então o vinho chileno durante uma época começou a melhorar muito mais. Hoje em dia já tem vinhos argentinos muito bons também. Mas o argentino demorou mais para melhorar, porque todo o vinho que era produzido era consumido. Então os produtores não se preocupavam tanto em melhorar a qualidade. Eu estou falando isso no início da produção argentina. Hoje em dia está muito boa e tal. E outra coisa que você falou das condições climáticas, né? Por exemplo, você vai, quem foi já a Bariloche, ou foi em Mendoza, né? É praticamente um deserto, né? Chove muito pouco. Só que eles têm a água de degelo lá no caso. Então eles controlam a água que vai para a planta. E é um lugar muito seco, alto, com exposição solar muito boa, o solo bom, né? Que é o solo vulcânico e tal. Então, assim, eles têm condições, e o Chile também tem, condições ideais para... Tem aquele... as pessoas pensam que é só calor também. Você tem que ter a diferença entre dia e noite da temperatura também é muito importante. Para sobrar um frescor para a uva, sabe?
Então ela tem que ter no final um pouco de ácidos, entendeu? Para ter aquele frescor. O vinho, ele divide assim, taninos, acidez, né, e álcool. Uhum. Então se você, no caso das uvas tintas, né? Então se você não tiver isso bem balanceado, uma coisa ficar muito preponderante em relação à outra, aí você perde o equilíbrio do vinho. Então, por exemplo, um vinho que tem muito álcool, muito tanino e não tem acidez, ele fica difícil de tomar, você não consegue comer com determinadas comidas, você não pode comer... Ó, o sal e tanino são inimigos, né? O pimenta e tanino são inimigos, o álcool também, né? Então, na verdade, o vinho é um equilíbrio entre isso, acidez, taninos e álcool. E o Brasil nesse contexto aí, como é que está? Não só no consumo, né, por parte dos brasileiros, mas também na plantação, na fabricação de vinhos. Como é que está o Brasil nesse contexto todo aí? O Brasil ainda é um país que toma mais vinho tinto do que branco. É um país, hoje em dia, é importante falar também, hoje em dia se consegue produzir vinho em qualquer lugar. Existe tecnologia. Antes de você seguir, você disse que o brasileiro toma mais vinho tinto do que branco. Do que branco. O branco é melhor do que o tinto? Assim, naturalmente você iria pensar assim, como é um país quente, né? Grande parte ensolarado, né? Tem muitos frutos do mar, tem grandes combinações para vinho branco, por exemplo, até carne de porco, né? Aves e tal, é um vinho, tem vários tipos de vinhos brancos, assim, mais encorpados, até que vão amadeirados, como o Chardonnay e tal. Era para se supor que o vinho branco ia preponderar, né? O vinho tinto lembra uma coisa mais fria, mais assim, né? Com comidas mais pesadas e tal. Mas o tinto, muito por causa dessa coisa também do resveratrol, né, esse negócio da saúde, lembra? Da dieta mediterrânea, né? Isso, E né, que aquilo ali fazia muito bem, que faz realmente, né? As antocianinas, né? Que ajudam o sangue, né? A saúde e tal. Então o problema só para falar do vinho brasileiro é o seguinte, hoje se planta em qualquer lugar, nas colinas de Golã, em Israel, tem vinhos maravilhosos, entendeu? Então, é questão mais de ter incentivo, estudo e o preço. O vinho, eu acho assim, que ele tinha que ter algum tipo de incentivo ou uma diminuição nos impostos, por exemplo, você transformar o vinho como se fosse uma cesta, dentro da cesta básica. Cesta básica. Para todo mundo poder tomar vinho e tal. E aí eu melhorar a indústria nacional, né, para poder melhorar porque hoje em dia se consegue fazer bons vinhos em todo lugar. Muito bem. Evandro, o nosso tempo é curto. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui papeando, conversando. Falei demais, né? Faltou uma taça de vinho aqui. Te agradeço pela visita, por esse bate-papo muito gostoso, por essas informações importantes. Um prazer. Então tá aí. Valeu, então. Conversamos com o Evandro de Melo Xavier, que é um baita de um conhecedor de vinho, na entrevista da semana aqui na Educativa Campinas.